biologia não consegue ainda explicar o princípio da vida. Como não consegue detectar a morte, o desligamento do espírito no desencarne. Existem instrumentos que detectam se houve a morte encefálica, mas nós que estudamos o espiritismo, nós sabemos que há muita coisa a mais do que nós entendemos, principalmente a ciência da Terra. A ciência espírita vai muito além. Nós vamos ver no assunto de hoje. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. É muito interessante. Muitas pessoas acham que, por exemplo, a Gênesis, que é o livro que foi escrito em 1860 e poucos, eu não lembro a data exata agora, acha que está ultrapassada. As informações que tem ali, de acordo com a ciência da época, só que tem certas informações na Gênesis, que até hoje a ciência ortodoxa, essa que nós conhecemos, não conseguiram ainda chegar até lá. Então, todos os livros que são passados para nós, do plano espiritual para o plano físico, eles têm uma informação muito superior àquelas que nós temos aqui na Terra. Nós vamos ver no decorrer. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver isso logo na introdução, que nós fazemos parte de tudo isso daqui. Nós somos co-criadores em plano menor. Então, todos nós somos servidores de Deus. Aquele que comete alguma atrocidade, que vai do lado errado, ele vai ter que se corrigir. O que o Espiritismo prega para nós? Aquilo que Jesus trouxe. Semeamos e colhemos. Ninguém vai colher pedra se ele plantar uma árvore frutífera. E também não vai colher fruto se ele só semear pedras. Isso no sentido figurado. Então está aqui, ó. Quando a criança, escapa logo o grito da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente for entender realmente como se processa, nós vamos ver isso no livro Os Missionários da Luz, de André Luiz. Como se processa a fecundação. Existe a fecundação material, através do sexo, existe a fecundação espiritual. As células, elas têm uma memória. Toda célula tem uma memória espiritual. Todas. Porque nós temos o nosso corpo espiritual. O programador, nós já comentamos aqui anteriormente, é o espírito. Ele faz toda a programação. Esse assunto é um assunto fantástico. Todas as deficiências físicas, todos os impedimentos que a organização física tem, é para a evolução do espírito. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção. Desde o primeiro período, o espírito poderia renunciar ao habitar o corpo designado. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para este corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente,
podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. É muito interessante isso aqui. Por quê? A gente vê muito aborto espontâneo. É o caso aqui. E também existe aqueles corpos que nascem e às vezes com má formação. Tem, por exemplo, faltando algum membro. Enquanto o espírito está presente, que ele é o programador da matéria, o corpo vai se desenvolvendo. A partir do momento que o espírito afasta, cessa essa energia espiritual e dali para frente é só carne. Não existe mais uma organização física. Então, olha a parte espiritual aí, que programa tudo. Tudo na nossa vida tem a programação espiritual. E aí vem um questionamento. O espermatozoide que fecunda o óvulo, teoricamente, deveria ser o mais capaz, o mais forte, né? O mais viçoso. Sim. E permite que aconteça sim. Todas essas sim. malformações. Olha como que você levantou. Nós não vamos ter pressa, esse assunto é fantástico. Talvez umas 3 semanas nós vamos em cima desse assunto aqui. 500 milhões de espermatozoides. Consegue penetrar o útero mais ou menos 250. Desses 250, eles caminham nessa caminhada rápida, essa corrida frenética, vamos dizer assim, só um, porque ele tem exatamente a carga genética da entidade que vai reencarnar. Todos podem chegar, mas só aquele que foi programado, e olha, isso aí foi programado no plano espiritual, é que vai fecundar o ovo. O ovo tem uma carga de atração magnética. Essa atração magnética tem uma ligação com aquele espermatozoide que vai fecundar o ovo. Isso tudo é espiritual. Isso tudo a biologia não consegue entender, porque ainda está muito em cima da matéria. Felizmente agora, muitos geneticistas, eles estão estudando a parte espiritual, inclusive a doutrina espírita. Então, quando nós falamos aqui que a célula ela tem uma memória, está justamente no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Nós vamos ver lá. Mas nós vamos ver no livro Consolador. O Consolador, no item 31 do livro Consolador. O Emmanuel traz uma informação interessante para nós. O espírito está tão vinculado à mãe, no momento reencarnatório, que surgem os sinais de nascença. Muitos sinais de nascença são vínculos cerebrais junto com a mãe. A mãe sente vontade de comer, às vezes, uma determinada fruta, o espírito sai com esse sinal. Esse é um sinal fisiológico que é embrionário junto com a mente materna. Agora, existem outros sinais, sinais de reencarnações passadas, de outras vidas, que nós vamos um pouquinho mais para frente entender isso aí durante esse assunto nosso. O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer, ele escolhe o outro? Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. De que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. As imperfeições da matéria são mais frequentes causas dessas mortes. Quem organizou a matéria? Que nós acabamos de comentar agora. Quem organizou a matéria foi o espírito, que vai reencarnar. Então, a imperfeição da matéria, ela já tem uma carga espiritual. Então, nós estamos submetidos à hereditariedade, nós estamos submetidos às leis da genética, mas tudo isso é para a evolução do espírito.
E aqui embaixo nós vamos ver uma coisa muito interessante, muito importante, que a importância da morte é quase nula para o espírito, porque nós vamos ver isso no livro Os Missionários da Luz, que o espírito vai perdendo a consciência. Para poder, ele vai restringindo, até ficar, lá fala que é minúscula a fórmula dele, para ele poder fecundar, para ele poder reencarnar. Aí tem um outro detalhe aqui, ó, uma prova para os pais. Normalmente também, a mulher, ela está comprometida em outras épocas, genesicamente falando. Aí ali, com essa encarnação que não chega a vir à tona, vamos dizer assim, ela reorganiza a parte genésica dela. Tudo tem um fim útil, porque Deus está no comando. Todos nós estamos aqui pela misericórdia divina. E nós estamos falando dessa matéria nossa aqui, que nós só conhecemos isso. Nós não temos possibilidades de ir além desses entendimentos aqui. O espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Então, por isso que o livro dos Espíritos tem que ser realmente estudado, com calma, com tranquilidade, para a gente poder entender. Nem sempre ele pode reencarnar imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo. Se ele tiver possibilidade de escolher, porque às vezes ele não tem. Existe muita reencarnação que o espírito não escolheu. A gente vê quando o espírito, às vezes, ele veio contrariado, que ele reclama de tudo. Nada para ele está bom. Se o sol está quente, ele reclama. Se chove, ele reclama. Se está frio, ele reclama. Se faz calor, ele reclama. Então, a gente vê que esse veio contra a vontade. Muitas vezes ele veio obrigado. Porque aquele que é feliz, que está satisfeito, tudo, ele veio, ele realmente escolheu aquela vida. Mas nós podemos mudar a nossa vida. Nós já comentamos aqui anteriormente que nós podemos mudar a nossa vida. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim, se lamenta a escolha que fez? Não, ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e, se crê acima de suas forças, recorre então ao suicídio. Isso daqui é interessante. Como homem, muitas vezes a gente lamenta. Por que eu não tenho isso? Por que eu não nasci em tal lugar? Por que eu não consigo isso? Como homem. Agora, como espírito, não, porque realmente há o esquecimento. Porque tudo que nós passamos, muitas coisas que acontecem na nossa vida são escolhas erradas que nós fazemos. Mas muitas são já determinadas. Então está aí, ó. Como espírito, né? Ele não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência. Mas pode achar a carga muito pesada e, se a crer acima de suas forças, recorre então ao suicídio. O empresário daqui da região, muito interessante isso daí, quando nós conversamos. Em 1980, houve uma crise nas tecelagens. E ele é um homem que tinha uma empresa muito grande e estava devendo muito. E ele decidiu por suicidar-se, porque ele achou que não ia conseguir sanar a dívida dele. E como ele era ainda está encarnado ainda, bem conceituado, ele não queria que a mulher soubesse que ele estava devendo, nem os filhos, e então ele deliberou para ir em São Paulo. Na época tinha surgido o Opala, um Commodoro,
Ele tinha um carro desse. Ele falou, eu vou para São Paulo, ele levou um revólver, eu vou me dar um tiro na cabeça e me jogar do viaduto do chá, que aí não tem como escapar mesmo. Quando ele estava indo para São Paulo, um pouco antes de chegar, o carro começou a acabar o combustível. Ele entrou num posto de gasolina para abastecer. Quando ele estava abastecendo o Opala, o frentista falou para ele, olha quem está ali. Ele falou, quem? Ele falou, Chico Xavier. Ele falou, e eu tenho lá alguma coisa com Chico Xavier? Nem quero saber de Chico Xavier. Aí, o Chico Xavier saiu de onde estava e chegou perto dele. E disse para ele o seguinte, olha, meu amigo, não faça o que você está pretendendo fazer, porque sua vida vai mudar. Não perca a oportunidade, não perca a encarnação. Tudo pode ser superado nessa vida. Aí ele disse que pegou, não sabia o que fazer. Ajoelhou-se na frente do Chico Xavier e começou a chorar. Aí o Chico Xavier falou para ele, olha, eu vou mandar uns livros para você, vou deixar aqui no posto de gasolina. Quando você passar aqui, você pega os livros e leva para você ler. Você vai mudar a sua vida. E o Chico Xavier foi embora, porque o Chico Xavier sempre, alguém dirigia, ele não dirigia. Acho que as pessoas entraram para comer alguma coisa e ele ficou esperando ali para o lado de fora, mas nada é por acaso nessa vida. E aí ele pegou, desistiu e voltou para trás. E as coisas não melhoravam. Aí depois de alguns dias ele comentou com a mulher dele, falou, olha, até o Chico Xavier é mentiroso. Eu passei o endereço para ele e ele não mandou, não, passei o endereço não, ele disse que deixava os livros no posto de gasolina para mim, eu voltei lá no posto e contou a história para a mulher. Não falou que ia suicidar, só contou que o Chico falou que ia dar uns livros para ele, que ele voltou no posto e os livros não estavam lá. À noite ele sonhou com o Chico Xavier. Chico Xavier falou, olha, eu não pude deixar os livros para você no posto, mas você passa o endereço para mim que eu vou enviar pelo correio. Olha a mediunidade do Chico Xavier. Aí ele passou a rua e passou o número da casa errada. O número estava errado. Daí uns dias veio a pessoa da casa que ele tinha indicado o número, trazer os livros para ele. Falou, esses livros chegou lá na minha casa, mas está em seu nome. Não são meus, são seus. E depois ele se tornou um dos homens mais bem-sucedidos da nossa região aqui. Então vocês veem que nós podemos mudar a nossa vida. A pessoa acha, né? Ele acha a carga muito pesada, mas não existe carga pesada. Vamos ver Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é leve e minha carga é suave. Cada um tem a carga que ele consegue carregar. Muitas vezes por covardia, porque a pessoa que se suicida, ele não é valente não, ele é covarde. Diante de um problema, que às vezes ele acha que não tem solução, ele recorre ao suicídio. Nós temos muitos espíritos que vêm à mesa que se suicidaram. E olha que coisa incrível, quando a pessoa, ele delibera por suicidar-se, ele arrepende do ato, mas aí não tem como voltar atrás. Um amigo do meu filho, ele pulou do 14º andar do prédio para suicidar-se. Ele caiu em cima de um toldo e em cima de um assaveiro que estava com os colchões. Ele quebrou as duas pernas, ele se arrebentou quase inteiro, mas não morreu. Aí ele veio conversar comigo. Isso não está com muito tempo, não. Aí ele falou, Norinho, quando eu pulei, eu me arrependi. Eu comecei a ver umas coisas pretas. Isso segundo, hein? Porque vocês sabem, é muito rápido a queda. Comecei a ver umas coisas pretas, negras, e eu me arrependi, eu que tentava voltar, mas não tinha mais jeito. Então, olha aí. Um outro fato muito interessante, um amigo meu, que é da igreja de Mormon. Olha só, não tem nada a ver com o espiritismo, mas nós conversamos muito, eu com esse senhor. Ele é mais velho que eu. Ele estava passando numa rua, aqui de Americana,
Na época tinha muita terra ali na cidade de Jardim, e a pessoa colocava aqueles varal para estender roupa, colocava um bambu lá, um pau, outro aqui, e esticava um arame, né? Tinha um menino que ele tinha amarrado uma corda no pé do varal, tinha feito um laço e ele estava se enforcando, ele já estava até patinando no chão, já tinha feito até buraco no chão e estava com a língua de fora. A hora que ele viu, ele correu, chegou lá e puxou a corda. Puxou o menino e falou: o que você está fazendo, menino? Você quer se matar? Ele falou: não, eu estava brincando com a corda, eu pus a corda no pescoço brincando, eu estava vendo o outro aí. Ele falou: de repente veio um homem com um garfo, com fogo, para me furar os 2 olhos. Olha, para não me furar, eu fiquei com medo dele me furar o olho e comecei a afastar. Olha a influência espiritual aí em cima do suicídio. Nós que estamos no espiritismo, nós entendemos tudo isso daí. A gente lê, a gente aprende muito com os espíritos que vêm aqui. Tem um espírito que ele veio pelo Chico Xavier, ele suicidou-se, e ele fala uma coisa muito interessante, que ele fez uma semeadura maravilhosa durante a vida dele, porque ele foi escritor. Quando foi na hora dele fazer a colheita, ele se matou. Ele perdeu toda a oportunidade. Então, muitas vezes, a situação muda de um dia para o outro. Ninguém sabe. Então, nós devemos viver até o fim. Esperar a hora. Porque se a gente antecipar do outro lado, nós vamos sofrer muito. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades, mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a assenhorear-se do espírito, advertindo de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrando na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Cada caso é um caso aqui. Se o espírito for um espírito evoluído, ele, durante a reencarnação, ele está lúcido. Ele, às vezes, até trabalha e ajuda outros espíritos. Isso nós vamos ver. Nós temos uma orientação de São Luís, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Ele vai falar para nós ali. Esse capítulo é todo voltado à reencarnação. Então, nós vamos entender isso daí. Às vezes, o espírito, mesmo estando em fase reencarnatória, ele pode até se comunicar. Mas isso são casos excepcionais. Eles podem trabalhar e podem ajudar. E normalmente, quando é uma situação dessa, a gestação da mulher ela é tranquila, ela é serena. Por isso que as mulheres sabem disso. Uma mulher que tem 2 filhos, ela já vê a diferença de um para o outro. São diferenças evolutivas do espírito que está reencarnando. Uma gestação, às vezes, ela é sofrida, e a outra não é. Uma é bem tranquila. Tudo isso daí está ligado à parte espiritual, à evolução da entidade que está reencarnando. E nós vamos ver que o espírito, muitas vezes, ele supera também certas enfermidades. Esse assunto nós vamos comentar um pouco a semana que vem. Nós vamos ver que muitas vezes, porque nós vamos falar do aborto, e nós vamos ver as situações espirituais que muitas vezes a pessoa acha que ele não vai superar. Pode ser a doença que for. Tudo tem um fim útil. E nós podemos superar qualquer coisa na nossa vida. Precisamos ter fé, principalmente nós.
Porque quando nós perdemos a confiança em nós, nós já perdemos metade daquilo que nós vamos fazer. Muitas vezes nós temos algum projeto e nós estamos inseguros, aí nós começamos a contar para todo mundo. Aí eu conto para alguém que é pessimista, aí ele já me tira da rota, e aí eu já começo a assimilar a ideia dele. Tudo isso está ligado à nossa vida. O que Jesus disse? Seja se eu falar sim, sim, não, não. A não ser num estudo desse, que às vezes a gente fala demais, eu não tenho possibilidade de falar termos técnicos, porque eu só sou borracheiro. Então, muitas vezes, os espíritos passam alguma coisa para mim e eu não consigo nem assimilar aquilo que eles estão passando. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Tem pessoas mais cultas aqui, que eu sei disso. Peguem o livro, Evolução em Dois Mundos. Peguem o livro, Mecanismo da Mediunidade. O Consolador. Sexo e Vida, de Emmanuel. E vocês vão ver lá. O Pensamento de Emmanuel. Um livro interessante. Amor e Sabedoria de Emmanuel. Olha quantas informações nós temos. O Livro da Esperança. Chico Xavier. Emmanuel. Toda essa literatura está às nossas mãos. Hoje, quem sabe mexer na internet, pega tudo isso de mão beijada, não precisa nem comprar nada. Tanto é que a biblioteca nossa está praticamente ociosa. Tem tudo no celular. Olha quanta coisa boa nós conquistamos. Mas nós conseguimos ainda ter todas essas coisas, essas angústias, né? Essas ansiedades que a gente tem. Mas nós vamos superar tudo. Vamos pedir a Deus que nos envolva agora nesse momento. Cada um faz o seu pedido mental. Muito obrigado pela presença, que Jesus nos abençoe. Vamos aos passes. Vamos fazer o nosso pedido mental e agradecer que nós estamos aqui. Graças a Deus.